Bom, vamos lá, são 5h37, vamos começando. Então, mais um Hope Hour, né? Estamos aqui com a presença da Cláudia Silva Oliveira, fundadora e consultora da de propriedade intelectual na Olivendra IP Bridge, e também com o Luiz Lanes, né? CEO da Shaped, solução digital para avaliação corporal. O tema hoje do nosso Hope Hour é propriedade intelectual em movimento, conectando inovação e esporte. Então, é um tema super bacana, porque une, né, inovação a esporte. Então, duas áreas que pessoalmente me interessam bastante. E a partir da apresentação da Cláudia e do Luiz, a gente vai ter um tempinho depois para um debate, para uma, né, troca de impressões, de pontos de vista, provocações, enfim, né, o debate que caracteriza o nosso evento. Então, a gente vai dar aqui, né, vai ter 20 minutos para cada um dos apresentadores, tá? Então, vamos começar, né, com as damas. Primeiro, Cláudia Oliveira, por favor, fique à vontade. Obrigada. 20 minutos e a gente vai deixar o debate para depois. Então, ela vai fazer a apresentação. Eu acho melhor também que o Luiz faça a apresentação dele logo em seguida e que a gente deixe todas as questões de debate para a finalização das apresentações. Beleza? Tá certo. Obrigada, Horácio. Vocês me ouvem bem, né? Que eu tô sem fone, qualquer coisa eu troco aqui. Bom, agradecer primeiro, né, o convite para participar aqui desse painel. Acho que realmente o tema é muito interessante. Eu sou super suspeita em falar, porque, né, além da junção PI com esportes, eu amo propriedade intelectual, então, enfim, eu acho que é sempre um tema muito bom de falar. Eu vou compartilhar minha tela, eu já testei aqui. Está compartilhado. Tá compartilhado do final? Compartilha sempre no final. Ainda tá, né? Compartilhando. Sim, Tá bom. massa. Bom, é, eu vou falar dessa conexão da inovação e do esporte, mas além da questão da inovação de tecnologia, eu vou falar de um tema que faz muito parte do esporte também, né? Desse mundo desportivo, que são as marcas. Então, a gente sabe aí que rodam, né, muitos contratos, relacionados a diversos tipos de negociação em relação à marca, imagem de jogador, enfim, tem muita coisa que acontece. É, só tiro aqui. Ups. Quando a gente fala de inovação, de esporte, propriedade intelectual em esporte, a gente tem um mundo dentro, de propriedade intelectual e esportes. Então, a gente fala de marcas, direito autoral, tecnologia, a questão da inovação, né, que está associada aí à tecnologia e outras questões. Então, tudo isso pode ser protegido como propriedade intelectual e faz parte dessa estrutura do negócio desportivo. E aí, isso tudo gera contratos, tem a questão da exploração econômica, e para tudo isso a gente precisa de regras e leis. Então, como exemplo, a gente tem patrocínio de uniforme, campanha com jogador, uso de imagem, enfim. Eu vou comentar algumas questões aqui. Eu trouxe alguns exemplos para a gente avaliar junto aqui o que existe, o que a gente vê. Para quem gosta muito de esporte, né? Para quem acompanha futebol, vai ver algumas curiosidades aqui. Para quem não acompanha, vai ver também quando um dia assistir um jogo, tá chegando a Copa, né? Já vai ter uma ideia do que a gente falou aqui e vai conseguir conectar quando assistir um jogo da seleção. Quando a gente fala da tecnologia em si, uma das tecnologias mais famosas aí do mundo do esporte e que envolve várias proteções de propriedade intelectual é o VAR. Então, o VAR é algo que existe não há muitos anos, mas que ele foi criado e ele ajuda muito, né, há alguns anos, os árbitros. Então, antigamente era uma briga no campo quando tinha alguma questão ali, tinha uma falta, um impedimento, então virava briga, se aconteceu, se não aconteceu. Então, o VAR, hoje, ele ajuda o árbitro. Então, ele é um auxiliar, né, do árbitro. Ele é uma tecnologia que vai permitir fazer a revisão dos lances dos jogos,
por vídeo, vai ajudar o árbitro a tomar as decisões mais precisas. Então, quando ele foi criado, tradicionalmente, hoje, né, ainda é o formato do sistema, ele tem um alto número de câmeras, uma estrutura completa de operação, uma equipe técnica que é grande, uma maior precisão nas decisões, mas ele tem um alto custo de implementação. Então, assim, campeonatos que têm um volume menor ou que tem até um investimento aí menor, acabava não conseguindo usar o VAR porque realmente ele tem um alto custo de implementação. Então, ele acaba sendo utilizado em grandes competições. Então, criou-se o VAR Lite, que tem 4 a 8 câmeras. Ele tem uma estrutura mais simplificada, uma equipe reduzida, mas tem a mesma lógica de decisão, porém ele tem um custo reduzido. Então, quando a gente fala de equipe, não é só o juiz recebendo a informação de um sistema, né? Não é o software analisa tudo e manda para o juiz. Tem uma equipe por trás disso que precisa analisar algumas informações. Então, ele é utilizado quando tem gol, pênalti, cartão vermelho, erro de identificação de jogadores. Então, ele serve ali como realmente um auxiliar adicional do juiz. Então, esse sistema ele usa câmeras, sensores na bola, que isso também é uma novidade. Inteligência artificial para identificar impedimentos com mais precisão, mas a decisão final ainda é validada por humanos, que é o juiz. Então, vai avaliar, tem as pessoas que ajudam e auxiliam, e existe essa validação humana, né? Aqui é o esquema, né, de como funciona o sistema do VAR. Então, tem esses 6 passos aqui. Existem 12 câmeras instaladas, né, especiais instaladas no teto dos estádios, então, né, posicionadas ali estrategicamente, que vão monitorar os jogadores e a bola em tempo real. Os jogadores eles são rastreados também em tempo real, obviamente. E a cada segundo existem 29 pontos, né, do corpo que são rastreados, e isso é rastreado e a informação é enviada a todo segundo. Então, isso é muito importante, né, porque a informação tem que ser bastante precisa. Então, esses são os pontos, né, que eles monitoram dos jogadores, rastreiam. E aí, desde 2022, a Adidas criou uma bola inteligente e essa bola ela tem um sensor dentro. Então, ela é um auxiliar do VAR e ela funciona com o toque do jogador. Então, ela consegue rastrear, né? E monitorar esse sensor se o jogador realmente tocou na bola, se não tocou. Então, é um auxiliar adicional, uma tecnologia, né? Auxiliar adicional para o sistema do VAR. Então, impressionante, né? O número que ela manda as informações, né? Que ela recebe 500 vezes por segundo. Então, é muita coisa. E a gente tem a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai coletar os dados, vai cruzar os dados dos jogadores e da bola e vai identificar automaticamente o impedimento. Então, teve um impedimento, ele vai analisar todos os dados, a posição do jogador, o momento do passe e vai fazer o alerta automático de impedimento. E aí o VAR, ele confere, tem essa validação humana, então tem uma equipe é, que vai conferir, né, as informações e, obviamente, a decisão final é validada pelo árbitro que está no campo, que vai ver as imagens. Então, a gente vê, né, chama o VAR, isso até virou piada, né, em algumas questões, mas chama o VAR, o juiz olha, foi, não foi, então hoje em dia isso está cada vez mais preciso. E é um sistema que foi criado e possivelmente no futuro serão adicionadas novas tecnologias, como foi aqui recentemente essa bola inteligente. Pode ser que exista, né, criem alguma outra tecnologia similar ao VAR que vá servir para outros tipos de campeonatos. E aí, na etapa 6 aqui, a animação em 3D, que é o que aparece no telão e aparece para quem está assistindo em casa. Então, a animação mostra, né, realmente o que aconteceu, e o que o juiz validou. Então, isso ajuda, né, na decisão mais rápida e precisa, principalmente, e consistente do juiz. Então, fica aquela briga de não foi, não foi, o VAR está aí para provar. Quem tiver interesse depois, no site da FIFA tem bastante informação sobre inovação. Então você entra lá, eles têm um campo muito grande nessa questão de inovação. Nesse link aqui, depois eu não sei se a gente vai compartilhar a apresentação, mas enfim, nesse link tem um vídeo do VAR explicando direitinho como ele funciona, como funciona, né, esse sistema. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual aqui dentro, a gente vai ter o software, né, algoritmo de IA, o hardware, que é o
o sensor que está dentro da bola, know-how técnico, que são as pessoas que analisam, o que criaram um sistema, enfim, que avaliam o que precisa ser melhorado no sistema, o que pode, né, vir novo aí. Até essa bola, por exemplo, da Adidas, então existem pessoas todo momento criando, né, desenvolvendo, pensando em novas tecnologias que podem ser implementadas no mundo do esporte. E a questão dos dados esportivos, né? Então, isso tudo envolve questão de propriedade intelectual. Então, isso, assim, como ponto mais importante de tecnologia que eu quis trazer para vocês, essa mais famosa, né, que todo mundo conhece aí do VAR, que eu acho que é um sistema que ele abrange muitas tecnologias e ele é muito interessante. Eu não tinha ideia, realmente, assim, eu fui pesquisar, que é o que veio na minha cabeça em termos de tecnologia associada ao esporte, porque é algo que a gente vai ver bastante esse ano por conta da Copa. Então agora a gente já tem uma ideia, né, de como ele realmente funciona. Falando da tecnologia da bola em si, que foi criada pela Adidas, essa bola ela tem um sensor interno, que é localizado no centro da bola, que registra os toques, passes, cabeçadas com alta precisão. Ela está integrada com o VAR, então ela realmente identifica o momento exato do toque do jogador, auxilia nas decisões de impedimento e validação de gol. Análise de movimento, então mede velocidade, direção e detecta contatos sutis com a bola. E ela, como eu disse, começou a ser utilizada em 2022, então não acho que vão deixar de usar, o que vão fazer é melhorar, né, se precisar. E, bom, enfim, junto com o sistema VAR, ela permite essas decisões mais rápidas, né, com base nos dados técnicos que a bola emite para o sistema para que eles avaliem. Então, em termos de tecnologia, é isso. Existem, outras tecnologias associadas, mas como eu disse, as empresas estão desenvolvendo, no caso do VAR, por exemplo, né, no futuro aí vai ter outras tecnologias associadas. Depende do tipo do esporte, tem uma outra tecnologia ali que vai ajudar o atleta, vai ajudar o jogador em alguma questão, mas em termos de propriedade intelectual, o que existe muito são contratos, registros, enfim, ativos relacionados a marcas, porque é muita gente, é muito clube, então é muita informação que vai para lá, para cá, então realmente marcas é um volume muito grande. Então os clubes e os jogadores, eles registram as suas marcas. Isso vai muito além do jogo, porque os clubes exploram produtos e serviços, e além dos clubes, os jogadores também. Então, o clube, ele vende camisa, ele vende boné, ele vende os produtos oficiais deles, que são, né, de merchandising, souvenir, eles fazem licenciamento da marca, e tem a questão das experiências, né? Então, talvez quem tá por aqui já visitou algum estádio, né, fez um tour pelo estádio, visitou museu de time de futebol, então já teve um certo momento aí de alguma experiência em relacionada a um time de futebol. Isso tudo faz parte, né, da experiência ali do clube. E aí tem parcerias comerciais, patrocínios. Em relação aos jogadores, muitos têm marcas próprias. Os que têm um volume maior de marca, pelo que eu avaliei, Cristiano Ronaldo e Neymar. Então, eles têm, assim, bastante marca registrada em vários países. E a expansão em diferentes mercados. Então, tem tanto os jogadores quanto clubes que licenciam a marca para moda, para perfume, para academia, para hotel e os games. Então, os games que, principalmente os que têm jogo de futebol, muitos deles têm licença para usar a imagem do jogador, né? Então, envolvem aí algumas licenças. Então, a marca ela deixa de ser apenas esportiva e torna de fato um ativo comercial, um conjunto, né, de produtos e serviços que vão gerar receita fora do jogo. Então, isso para o clube e tem se tornado também muito importante para o jogador. Isso é uma receita adicional que eles têm, e realmente uma receita que eu imagino que é muito grande, dependendo do clube. Aqui são quatro pilares em relação às marcas no esporte, quando a gente fala de merchandising global. Então, um exemplo aqui, o Barcelona, Real Madrid, PSG, que são times que são, acho que conhecidos no mundo todo. Por mais que você torça para o seu time local aí,
sei lá, Corinthians, Flamengo, Bahia, enfim, é Bahia porque o Horácio está em Salvador, né? Não sei se ele já adotou algum time, mas se você for visitar o estádio do Barcelona, o Real, o PSG, você vai sair com um souvenir de lá. Então, e vai usar. Então tem, né, o pessoal tem o seu time do coração, mas acaba comprando aí, não vai comprar do adversário, mas se for para outro país que tem algum desses times famosos, vai acabar comprando algo. Então, isso realmente é um merchandising global que funciona. Então, o clube ele precisa registrar a marca, o nome, o escudo, as cores, e ele vai vender produto no mundo inteiro. E uma coisa que é muito importante, que além de vender, ele tem que fazer o enforcement para combater a pirataria, né? Acontece muito, principalmente em produtos relacionados a futebol, né? E ao esporte em geral. Então, ali a gente vai ter marca registrada, licenciamento. E agora o que tem se falado muito é a questão de naming rights. Recentemente, aí, a Uberaba, né? O estádio em Uberaba cedeu os naming rights para Uber. Então, ficou lá, enfim, não sei como que ficou o nome, mas eu até coloquei uma foto aqui. Então, a empresa paga para colocar o nome no estádio, isso tem acontecido muito. Porém, em competições oficiais, por exemplo, a Copa, o nome pode ser proibido. Então, existem outras questões associadas. Então, às vezes, a Uber, por exemplo, se tivesse um jogo da Copa, no estádio, não poderia usar o nome, se ela não for uma patrocinadora oficial daquele campeonato. E aí tem marca envolvida, contrato, direito de exploração comercial e licenciamento da marca. Então, o PSG, por exemplo, não necessariamente ele explora a marca dele. Ele licencia a marca para que alguém utilize a marca em moda, colaboração, produtos lifestyle e outras questões. E aí a gente vai ter o licenciamento e expansão para outros mercados que o time não vai explorar, mas que ele licencia para que isso aconteça. E direito de imagem coletiva. Isso acontece bastante nos clubes europeus. Eu acredito que, né, no Brasil também o uso da marca em uniformes e patrocinadores. Então, o jogador ele aparece com a marca no uniforme e isso gera receita para o clube. Então, obviamente, eles querem que o jogador use o uniforme porque vai gerar receita. E aí tem uma questão também de um conflito, porque às vezes o jogador tem patrocinador com outra marca que não é aquela do clube. Então, né, como que se resolve essa questão? E aí tem marca, direito de imagem, contrato envolvido. Então, isso aqui, né, mais ou menos um resuminho, dos pilares de como a marca funciona no esporte. E agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Real Madrid. O Real Madrid, eu fiquei impressionada com o tanto de produtos que eles têm. Só um detalhe, o Vini Júnior tá aqui na foto, e o Vini Júnior é uma pessoa que ainda não tem. Ele não está explorando ainda um nome como marca. Ele tem um instituto, uma coisa aqui, outra ali, um licenciamento, mas ele em si não está explorando assim como o Neymar faz e o Cristiano Ronaldo. Mas futuramente, né? Ele já está aqui na página do Real quando você abre. Futuramente, se ele tiver ali, né, um empresário que o ajude com isso, pode ser que futuramente ele tenha marca aí para diversos produtos. E no site do Real Madrid, a gente tem aqui na loja deles, né? Vários produtos que eles oferecem. Então, desde os uniformes, né? Para mulher, criança, homem, uniforme de treino, os uniformes e roupas que eles vendem da marca Adidas, né? Então, o que está associado ali mesmo com o patrocínio da Adidas. Porém, além disso, eles têm acessórios, mochila, bolsa, boné, etc. Acessórios para casa, né? Produtos para casa, souvenirs e presentes. Então, assim, é muita coisa. Eu destaquei aqui os relógios, né? Para quem gosta de relógio, tem os relógios bonitos. E realmente eles têm muitos produtos. Então, isso aqui, realmente, o clube, ele explora bem a sua marca em termos de produtos, né? Exploração além do jogo. Então, eles não fazem receita somente com o jogo, eles fazem uma receita muito maior, não muito maior, mas também muito bem complementada com a venda desses produtos. Porque tá aqui, eu acho que muita gente compra, né? Não só no site, mas nas lojas, nos estádios, quando as pessoas visitam. E aqui a gente tem o Neymar. É, O Neymar, ele tem muitos negócios, né? Além de jogar, né? A gente não sabe se vai para a Copa, se não vai, mas acho que não vai, né? Pessoal, eu não tô vendo vocês, tá? Mas acho que as perguntas ficaram pro final mesmo, né? Tem alguma coisa no chat aqui. Estão me ouvindo bem, né?
Estamos sim, Cláudio. É que eu fechei aqui, como eu tô com uma tela só, senão fica me atrapalhando para apresentar. O Neymar, ele tem exploração assim de marca o tempo todo. Eu vi semana retrasada que ele estava lançando um óculos, depois na semana seguinte eu vi que ele estava lançando não sei o quê. Então ele explora bastante a marca dele, Neymar. Então, em moda, esporte, vestuário, lifestyle, a questão dos games, né? Que provavelmente ele tem as licenças aí para os games usarem a imagem dele, essa questão digital. E ele tem um instituto. E eu vou mostrar para vocês como que esse instituto acabou sendo explorado por ele de alguma forma em relação a uma colaboração com uma marca, né? A famosa collab. Então, ele vende de fato a imagem dele como um ativo de propriedade intelectual. Porque é isso, ele é o Neymar, né? Ele se tornou famoso. Se ele não fosse o Neymar, ele ia ter tudo isso? Não, não teria, né? Talvez teria por outros meios. Mas enfim, ele realmente consegue explorar bem a imagem dele como jogador, para ter essas questões relacionadas a todos esses negócios que ele acaba desenvolvendo e sempre tá aí com ideias novas. Opa, e ele tem a marca registrada em vários lugares. Ele tem a marca dele, né? O nome dele, Neymar, Neymar Júnior, no Brasil e em outros países, na China. E como a gente vê aqui, essa Neymar Sport Marketing Limitada é a empresa dele, mas existe a marca dele aqui, o nome dele, que até está cancelado, que provavelmente outras pessoas tentaram registrar. Algumas estão registradas, não sei se é alguma licença que ele deu para poder registrar na França, por exemplo, que são duas pessoas distintas até. É, mas ele tem a marca em vários países, e aí principalmente na classe 25, que é a classe de vestuário, então ele tem, assim, muitos registros na classe 25. Então, além disso, ele tem a marca do Instituto Neymar Júnior. Chama Instituto NJR, Instituto Projeto Neymar Júnior. E ele tem vários registros também para a marca Neymar Júnior. E como que ele explora isso? Ele tem uma collab com a Puma. E se a gente olha aqui, esse é o produto que a Puma vende. Não tem a foto do Neymar, não tem o nome do Neymar, mas é um produto que faz parte da collab com o Neymar. Eles fizeram uma collab com ele para explorar a história do Neymar, né? Onde o Neymar viveu, o Neymar, onde ele cresceu, onde ele aprendeu tudo, em Santos, ele jogou no Santos. Então, isso tem toda uma história por trás que foi criada para vender os produtos do Neymar. Então você entra na página, tá lá, chuteira, camiseta, enfim. E esses produtos, que são vendidos, né, na página da Puma, a coleção ela é criada pelos jovens do Instituto Neymar Júnior, que é para homenagear o Neymar. Então, assim, ele conseguiu conectar o trabalho que ele faz com o Instituto, fazer uma collab com a Puma e lançar esse produto que não tem a imagem dele, não tem a foto dele, mas que tem o nome dele em algum momento na divulgação e que as pessoas serão atraídas por isso, porque o nome dele tá lá. Então, isso é bastante interessante. Então, assim, a gente vê como que realmente o jogador consegue, né, usar o nome dele, a marca própria, né, a marca pessoal, para desenvolver collab, para desenvolver, enfim, diversos negócios pelo mundo, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma página, eu acho que foi a página da Espanha que eu peguei, mas isso está divulgado no site da Puma, então você entra, você consegue comprar. E agora o Brasil tá na moda, né? Então isso daqui deve vender bastante. E o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo também, assim como o Neymar, ele tem um ramo aí bastante grande de negócios, de moda, esporte, vestuário, lifestyle, hotelaria. Então, a hotelaria, ele é sócio de algumas redes, de alguns hotéis do Pestana, ele não é não da rede toda, mas em alguns locais. Acho que principalmente na Ilha da Madeira, se eu não me engano. A questão fitness. E fiquei surpresa que ele também tem uma clínica capilar. Ele é sócio de uma clínica capilar. Então, realmente, assim, ele investe o dinheiro dele no que ele acha interessante, mas ele tem ramos bastante distintos de negócio. Então, assim como o Neymar, ele vende a imagem, né? Como ativo de propriedade intelectual. Então, ele tem também a marca registrada em vários lugares. Assim como no caso do Neymar, a gente vê que a marca dele, né, tá em nome de outros titulares, não sei, aqui tem algumas que foram canceladas, não em nome dele, mas, enfim,
né? Não sei se ele apresentou oposição, se ele em algum momento se opôs a essas marcas, mas ele tem a marca registrada em nome dele no Canadá, na Europa, em outros países. Então, o que me chamou a atenção aqui foi a classe 8. Não está aparecendo aqui o registro que esse está cancelado, mas esse aqui é do Reino Unido. A classe 8, eu fui ver eu falei, o que que ele está pedindo na classe 8, né? Então, ele tem um registro para lâminas de barbear. Então, barbeador, lâminas de barbear, etc, etc. Não sei se ele tem esse produto lançado, mas enfim, pode ser que, né, apareça aí. Eu não me recordo realmente se o Cristiano Ronaldo lançou em algum momento lâminas de barbear, mas pode ser que tenha lançado ou que vá lançar, né, no futuro, ou ele realmente está só se protegendo para que ninguém faça a proteção e depois ele tem algum problema. E aqui, desculpa meninos, é porque era a marca do Cristiano Ronaldo, por isso que tem a foto dele. Aqui é a clínica dele a clínica capilar. Então ele tem uma clínica de fato, ele é sócio de uma clínica capilar, é um projeto que ele tem de transplante. Eu não sei se ele tem transplante, eu fiquei na dúvida. Mas enfim, mais de 80 mil transplantes realizados, então ele é sócio, né, desse grupo. Que foi para mim uma surpresa, não sabia que o Cristiano Ronaldo tinha uma clínica capilar. E ele tem a marca de underwear. E nessa marca ele também tem o nightwear, que são os pijamas. Então, né, tudo aqui, ó, CR7. Então, realmente é um dos ramos aí que ele também atua. Então, como a gente vê, né, tem, ele tá bem ramificado ali em relação aos negócios que ele tem. E aí, tudo isso que eu mostrei para vocês, em termos de marcas, envolve vários tipos de contratos. Se a gente for comparar com tecnologia, por exemplo, se um clube desenvolve uma tecnologia para melhorar o desempenho do atleta, dificilmente, se aquilo gerar para ele algum ganho no sentido o time vai performar melhor agora, dificilmente ele vai licenciar. Então, assim, ele vai guardar aquilo dentro, né? Desde que não seja algo anticompetitivo, ele vai guardar aquilo no clube, né? Ele não vai licenciar. Diferente da marca. A marca, quanto mais ele licenciar, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar dinheiro. É óbvio que com a tecnologia também, se o time passar a ganhar mais, ele vai ter algum ganho, mas aí também entra essa questão, né, de se é competitivo ou não o que foi desenvolvido. Então, assim, por isso que eu falei que a marca, ela acaba sendo muito mais fluida para os clubes, né, em termos de contrato, termos de ganho além jogo. E aí, nos tipos de contratos, a gente tem contrato de direito de imagem, que é o uso da imagem do jogador, campanha, publicidade, rede social. E é um contrato que é muito importante para a propriedade intelectual e para os jogadores, principalmente. Contrato de patrocínio, que a marca paga para aparecer no uniforme, em eventos, na mídia do clube, nas mídias do clube, e tem um patrocinador master, que geralmente é quem aparece ali, né? Contrato de fornecimento esportivo, marca como Nike, Adidas, Puma, que fornecem, né, os uniformes, por exemplo, para os clubes. Contrato de licenciamento de marca, que é o caso do PSG que eu comentei, que terceiros podem usar a marca do clube. Então, os produtos oficiais, com camisa, mochila, e gera uma receita grande fora do jogo. Name rights, que é o que eu falei dos estádios, né? Isso tem acontecido bastante, que a empresa paga para dar um nome ao estádio. Contrato de direito de transmissão, venda de jogo para TV e streaming, é uma das maiores fontes de receita. Isso aqui tem crescido muito. Quem acompanha aí, por exemplo, tem aparecido muito na mídia também o Cazé TV, que ele começou na pandemia, é, né, transmitindo jogos, e agora sim foi vendido por milhões, e enfim, ele está ganhando bastante dinheiro com essa questão dos jogos online, né, transmissão de jogo online. Contratos digitais, que é jogos, plataformas, conteúdo online, então o uso da imagem, né, em games, os jogadores acabam licenciando isso e, obviamente, eles ganham dinheiro com essa licença. E as parcerias comerciais, que entra a questão de academia, produto, expansão da marca. Quando a gente fala na questão do licenciamento, a colaboração comercial, quando eu estava olhando o site eu ia colocar isso daqui, mas aí eu achei um exemplo ótimo no site do Real Madrid, porque a Marvel com a Adidas e o Real Madrid, eles estão lançando essas camisetas. E aí, aqui a gente tem três empresas diferentes. Então,
tem que ter o licenciamento da marca. Então, a gente está falando da Adidas que vai desenvolver e comercializar o produto, o Real Madrid que vai autorizar o uso da marca e da identidade, e a Marvel que vai autorizar o uso do personagem. Então, a gente tem a marca registrada, o direito autoral do personagem e os contratos de licenciamento. Então, qual é o resultado disso, né? Dessa junção das três aí, dessa união? Produto com um alto valor comercial, a expansão da marca para novos públicos, geração de receita para todos. Então, esse é um exemplo clássico de como esses diferentes titulares, eles se unem, né, por meio desse contrato de licenciamento para criar esses novos produtos e realmente gerar um valor conjunto. E quando envolve jogadores? Porque no caso dos jogadores, a gente pode ter três marcas diferentes. Então, pegando o exemplo aqui do Cristiano Ronaldo, ele tem um contrato com a Nike, então é um contrato pessoa física, Cristiano Ronaldo. Esse contrato, inclusive, é válido até após a aposentadoria dele. E aí, o patrocínio do clube, do Real Madrid, é, é a Emirates Fly Better. E um campeonato, aqui não tá exatamente, né, o que a situação dele de hoje, mas enfim. O campeonato, a Saudi League, ela tem um outro patrocínio que é essa Roshin, que é o patrocinador desse campeonato. Então aqui eu tô falando de três empresas diferentes. Então quando um jogador ele vai entrar em campo num campeonato, principalmente esses campeonatos grandes, ele tem a marca do patrocinador dele, pessoa física, ele tem a marca do clube para o qual ele joga e ele tem a marca do campeonato. Então assim, um dos movimentos que eles fazem para tentar não ficar muito preso, eles acabam tirando a camisa. Então, assim, tira a camisa, não tô mostrando nada, então, enfim, né? Não vou ter muito problema com ninguém. Então, é uma forma que, geralmente, no final do jogo, eles fazem isso para não ter problema. É obviamente que alguns jogadores eles acabam se aproveitando desse momento, de acordo, né, com o que o patrocinador paga ali, justamente para mostrar a marca. E isso também é um outro problema. Então, cada contrato, aqui no caso, é independente, vai envolver diferentes, né, direitos de imagem, marca, exposição e formato de ativação do contrato. É, Aqui é um exemplo de, né, no site do Corinthians, por exemplo, tem já as regrinhas aqui para o licenciamento. Então, quem quiser licenciar a marca para colocar em algum produto, aqui tem algumas informações e a pessoa faz o contato para poder pedir essa licença, né? Obviamente que não é tão fácil assim, mas enfim, aqui já tem algumas regras básicas. E a FIFA também tem aqui, eles até falam, né, que os fabricantes podem entrar em contato para pedir um licenciamento, um acordo de licença da marca, da marca que tem prestígio, da FIFA, qualidade, enfim, né, eles engrandecem o nome FIFA e falam que você pode entrar em contato aqui também pela página para pedir essa licença de uso do nome da FIFA nos seus produtos. Voltando no name rights aqui, aqui tem um exemplo, né? Arena Uberlândia, é isso mesmo que é o nome. Eles se aproveitaram, né, que está em Uberlândia para poder colocar o nome, então associar o nome ao estádio. Então a empresa paga para associar, o nome comercial passa a ser usado no dia a dia, porém, em competições da FIFA, enfim, em competições que já tem outros patrocinadores, esse nome não pode aparecer. Então isso tem um conflito. Então, o nome comercial, o nome, né, de quem comprou ali o name rights, pode ser proibido de ser utilizado. Eu não sei se alguém viu, mas isso está acontecendo agora nos estádios da Copa. Eu vi até um estádio, esqueci o local agora, mas que tem a marca da Mercedes e a FIFA estava cobrindo, porque a Mercedes não é patrocinadora, então o nome da Mercedes não pode aparecer. É, E aí, isso pode ter um conflito, né, de contrato privado e regras do campeonato. Então, quando eles vão ceder, né, esse espaço para poder usar o name rights, eu nunca vi nenhum contrato, mas provavelmente tem que ter essas questões de que se tiver um campeonato, se o estádio for utilizado para Copa, para algum outro jogo, né, maior, que a gente não vai poder manter o nome aqui. Então, assim, mesmo que você pague o name rights, a empresa pode perder essa visibilidade durante essas competições que são oficiais, porque quem controla, né, a marca que pode aparecer são essas organizações, e aí os patrocinadores muitas vezes são outros. Quando a gente fala de ambush marketing, que é o marketing de emboscada, alguém se aproveita sem ser oficial.
Então, é uma estratégia de marketing que não é autorizada. Alguém tenta associar a um evento grande, por exemplo, Copa, Olimpíadas, um atleta, ou uma competição para se promover e não pagar direitos de patrocinar. Então, eu não estou patrocinando o campeonato, mas eu peço para o meu jogador usar uma meia e na hora que estiver jogando, a minha marca vai aparecer naquela meia. Então, isso não pode. Então, se isso for detectado, a empresa pode levar uma multa. Então, o uso de cores, slogan, campanha que lembra um evento, associação indireta, é, com atleta, influenciador, enfim, tudo isso. É, uma coisa que eu já vi acontecer também, empresa usando os símbolos das Olimpíadas em apresentação da empresa e em campanha interna, que não pode. Por quê? Porque aquilo está interno, mas pode ser que saia, mas também não pode, porque você não tem autorização para usar os símbolos, ainda que seja sua campanha interna de qualquer coisa, né? Então, realmente é um alerta, né? Não é porque está ali, você pode usar. A gente tem esse exemplo aqui da empresa de refrigerante que lançou uma campanha com hashtag semelhante ao slogan dos Jogos Olímpicos, a cerveja também. Então, por que que é um problema? Porque vai violar contrato de patrocínio e direito exclusivo de marca oficial e vai diluir o valor e a visibilidade dos patrocinadores oficiais. Gera concorrência desleal e pode confundir o público de quem realmente é o patrocinador oficial do evento. Então, isso aqui é muito complicado. Esse ano, provavelmente, né, a FIFA está muito de olho. E aí tem aqui também, né, como você combate, contrato, enfim. A FIFA realmente monitora e se ela detectar que alguém está pegando carona, né, nessa visibilidade do evento, ela vai adotar alguma ação. Eu não vou falar das leis, mas enfim, existem os estatutos, os regulamentos, que são, né, das organizações. No Brasil, a gente tem a Lei Pelé, ou seja, isso está muito bem regulamentado. Quem estiver realmente usando, a FIFA vai adotar, ou, né, o Comitê Olímpico, enfim, seja o que for, vai adotar alguma ação. E aqui, para terminar, alguns exemplos reais do que aconteceram na Copa de 2010. Algumas mulheres entraram no estádio disfarçadas de torcedores da Dinamarca num jogo com a Holanda, e aí durante o jogo elas mostraram um vestido laranja que promovia uma marca de cerveja holandesa, Bavária. Então elas foram tiradas do estádio, duas delas foram presas inclusive. Então realmente já naquela época, né, 2010 não podia. Essa aqui, esse caso 2 é uma das maiores multas que foram dadas em relação ao ambition marketing, pela UEFA, porque esse jogador, por exemplo, né, ele estava com uma cueca que tinha o nome de uma casa de apostas, de uma marca de apostas, Paddy Power. Teoricamente, ele recebeu 200 mil para fazer isso, mas ele foi multado em 100, ou seja, né, teoricamente ainda ficou aí com 100 mil, mas aí ele foi suspenso por um jogo. Então, realmente, não pode. Então, o jogador. Teve um outro caso que o cara colocou aquelas faixas como um patch nas costas com o símbolo da Adidas. Então, existem vários casos e realmente eles ficam de olho. Teve um caso que é relativamente recente também, que essa empresa Hoop, que é onde o Cristiano Ronaldo é investidor, embaixador, usou as informações de um relógio como estatística e eles publicaram isso. Então a UEFA abriu investigação, o caso ainda está em andamento, mas que também não pode. E nas Olimpíadas de 2012, os jogadores estavam usando fones com essa marca Beats. Então, foi pedido a eles que ou não usassem ou que eles cobrissem a logo, porque o logotipo, porque essa empresa não era uma das patrocinadoras das Olimpíadas. Enfim, é isso que eu tenho para falar. E como vocês podem ver, existem as tecnologias e existem as marcas e o mundo das marcas dentro de propriedade do esporte. Ele é muito amplo. Então, assim, tem muito mais coisa e isso aqui roda uma receita muito grande para os clubes, para os jogadores, além, né, do jogo em si. É isso, pessoal. Obrigada e acabei. Obrigado, Cláudio. Pô, muito bacana ver as questões relacionadas à proteção intelectual e as questões relacionadas à tecnologia também no futebol, né? O quanto que a Sim, gente pode ter de inovação e o quanto que a gente vem vendo, né, de inovação, sobretudo na questão relacionada à arbitragem. Ainda que o resultado final ainda deixe muito a desejar, né? Então, muita gente vem criticando muito o VAR e acho que a gente esperava que as tecnologias pudessem ser uma aliada ainda maior para garantia, né, de resultados mais justos, decisões mais acertadas,
mas não é o que a gente vê. Só um comentário bem rápido. Você falou do Bahia. Eu nasci em Santos, sou torcedor do Santos, mas estou quase tirando o sabático por causa do Neymar. O Neymar faz a gente desistir de torcer para um Pois time. é, Realmente, ele é quase que um Dick Vigarista do futebol. pois é. Mas você viu que ele está investindo em outras coisas, né? Ele é esperto. É, mas beleza, ótimo. Vamos deixar o debate aqui para depois, falar aqui com o Ótimo. Luiz Obrigada, Lanes. pessoal. Obrigado pela sua presença também, Luiz. Então, fica à vontade aí para apresentar, para debater o que você achar melhor, né? O Luiz, ele é CEO da Shaped, né? Solução digital para avaliação corporal, e vai falar aqui para a gente agora, para depois a gente passar para o debate. Luiz, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Horácio. Bem, fico aberto aí. Me convidaram para o bate-papo, fico aberto a dúvidas. Caso alguém queira contar um pouquinho rápido da Shaped. A Shaped iniciou no meu doutorado, então, para quem. Eu não sei qual é o nível de escolaridade da galera, mas para quem pensa em fazer doutorado, é um caminho que a gente tem hoje, que o governo ele incentiva as pessoas a virarem empreendedores. Então, comigo foi assim. No meu doutorado, eu tive uma ideia e depois eu participei de um edital chamado Doutor Empreendedor, que aqui no Rio de Janeiro, ele é hospedado pela FAPERJ, que é a Agência de Fomento do Rio de Janeiro, mas ele existe em diversos estados brasileiros. E estou falando sobre isso porque ele está intimamente ligado à propriedade intelectual, já que é um programa do governo que te fomenta a criar uma empresa e registrar esse produto com patente ou propriedade intelectual. E no meu caso, na época, eu tinha desenvolvido um sistema que permitia a gente fazer a avaliação da composição corporal em atletas e militares. Isso era 2019, 2016 a 2019, e o foco que a gente tinha era, na época, eu coordenava o Comitê Olímpico Brasileiro no departamento de nutrição, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de avaliar os nossos atletas, porque eles não estavam no Rio de Janeiro. Não adianta ter equipamento, ter o que for, simplesmente eu não tinha o atleta. Eles treinavam em outros lugares, em outros países, e a gente tinha uma dificuldade muito grande. Então, o que que eu falei para eles? Eu falei, galera, manda foto. Se a gente não consegue ter vocês aqui no laboratório, manda foto e a gente vai dando um jeito de avaliar vocês. E assim foi, e a gente conseguiu fazer essa avaliação. E, pô, se a gente consegue fazer a avaliação a olho nu, imagina uma máquina que consiga fazer isso. Na época nem se falava de inteligência artificial, ninguém entendia o que que era isso. E assim a gente começou fazendo, meio como hobby, e foi virando de fato um projeto, e a coisa foi acontecendo. Viramos uma empresa em 2020 por força do governo, vamos dizer assim, quase que empurraram a gente não sabia nem o que que era. Eu não tinha ideia do que era empreender. Minha vida sempre foi acadêmica, foi graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, só fazia isso da minha vida, eu só sabia publicar artigo, fui treinado para publicar artigo. Mal geria ali dois ou três alunos de mestrado ou doutorado. Isso era o máximo que eu sabia de gerenciamento. E a gente foi obrigado a ser empreendedor, e aí quando a gente vira empreendedor, a gente acha, então agora eu tenho que aprender a vender e a gerir uma empresa. Aí vem uma pessoa e fala assim: você já registrou a marca? Aí você vai registrar o quê, meu querido? Da onde? Sei lá. Que marca? A gente nem tem ideia do que é a proposta marca, né? Aí você fala, tá bom, já registrei o domínio, pô, eu tenho aqui o .com.br. Fala, não, registrar a marca. Aí tu registra o nome, mas aí para tu registrar o nome, tu também tem que registrar logotipo, aí tu tem que registrar classe. E aí tu fica, pô, mas qual classe que eu registro? E tu fica perdido e nem sempre aparece um santo de cara, entendeu? Às vezes aparece muita gente espertona que coloca muito mais dificuldade do que facilidade, e aí tu fica, meu Deus do céu, e aí processo que, sei lá, era para durar um mês, a pessoa te vende como se fosse algo que demorasse 2 anos. E aí a gente vem de uma visão brasileira de que tudo é demorado, tudo é burocrático. E aí muita gente vende dificuldade por isso, né? Então, porque aí o custo ficava super elevado. Aí no primeiro momento foi tanta dificuldade que eu falei assim, olha, até aqui foi tudo na sorte, então a gente vai continuar um pouco na sorte.
Não façam isso. Jamais sigam esse conselho. Mas é um conselho de um empreendedor inicial que não tinha orientação. E aí, sim, em 2021, ali no, depois que a pandemia começou a dar uma acalmada, aí a gente já estava se organizando como empresa, e a gente começou a fazer o processo de licenciamento, de registro da marca. Então, registramos primeiro o nome, depois o nome com o símbolo, depois só o símbolo. Começamos com uma classe, depois fizemos outras classes, e agora a gente já mudou a identidade visual, então a gente vai ter que fazer outros registros, vamos ter que atualizar esses registros, e depois a gente foi para o registro de software. Então, foi essa a nossa jornada. Começamos com um software focado em atletas e militares. A gente conseguia fazer a avaliação desses atletas, principalmente ali em 2020, antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente percebeu que a gente tinha um produto agora para todo mundo e não só para atletas e militares, porque agora todo mundo teria que se avaliar à distância. A gente volta para o laboratório e faz um outro produto. Que quando a gente for registrar, a gente ainda registrou inicialmente dois produtos diferentes, porque um era muito focado em atletas e militares e depois o outro era focado em pessoas comuns. Depois, em 2023 para 2024, aí sim, a gente fez um registro único, como um software completo, atingindo todas as populações. É, Ao mesmo tempo que eu preciso confessar para vocês que a gente fez um registro de software meio a contragosto, porque todas as pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que o registro de software, até onde a gente tinha informação na época, a gente só servia se alguém plagiasse 100% do código, né? Se alguém modificasse alguma coisa, já não serviria muito como um registro, como uma segurança, e era impossível a gente registrar a ideia, visto que a ideia todo mundo tem, vamos dizer assim, a gente está falando de um software. Então, alguns registros a gente fez meio que tipo, tá, vamos fingir, vamos fazer que faz, o jurídico mandou, a gente registrou, meio a contragosto para quem é fora da área, né? E isso é uma dúvida que a gente leva até hoje. Aí é um ponto que eu abro de debate aqui com vocês. De fato, até onde vai o limite de registro necessário, né? Até onde a gente se coloca como, de fato, algo que é necessário registrar. E aí é que, como um leigo da área que acabou tendo que pesquisar um pouquinho sobre o assunto, a gente enxerga aplicações muito bem pontuais, como a Cláudia trouxe, onde você tem um produto, você tem uma marca, você tem um logotipo, você tem um nome. Perfeito. Hardware, na nossa área aqui. Então, registrar hardware, registrar conhecimentos de equipamentos, soluções de equipamentos, positivo. Mas quando vai para software, a coisa fica meio que uma bagunça, né? Então, essa era a nossa nebulosidade, assim, que a gente ficou. E aí, até então, a gente tinha um produto e em um ano a gente criou mais quatro produtos e, de novo, outro lenga-lenga para a gente pensar o que a gente registrar. E aí, quando a gente fez o registro de outros três produtos, e um ainda estava em fase de registro, a gente teve uma epifania e os produtos mudaram da água para o vinho, assim, completamente. Então, a gente estava para uma arquitetura que usava, não sei se a galera tem aqui um conhecimento muito alto em tecnologia, mas a gente tinha um modelo de IA que usava um cluster de GPUs, então a gente precisava de 11 servidores conectados para poder produzir esse modelo. Era um modelo extremamente pesado e a gente conseguiu sair disso apenas para CPU, que roda em qualquer computador. Então, tipo, o custo dessa arquitetura caiu consideravelmente, toda a arquitetura de código foi completamente modificada, então a gente teve que interromper o registro para iniciar outro registro, e a gente está nesse lenga-lenga de faz registro, meio sem, ainda até hoje, confesso para vocês, sem entender o real motivo do porquê que a gente está registrando software, tá? Porque toda hora vem alguém no nosso ouvido falar que não funciona, mas a gente meio que registra por desencargo de consciência, vamos dizer assim, tá? Então, eu trouxe esse apanhado de informações rápidas aqui para a gente iniciar o debate. Só para finalizar, hoje nós somos uma empresa de inteligência artificial, nós criamos modelos próprios, primeiro focado em saúde, esse é o nosso core principal.
Então, a gente faz composição corporal, a gente faz planejamento alimentar, a gente faz criação de prontuário por meio de voz ou por meio de documentos. É, e agora a gente está predizendo o risco de doenças por escaneamento facial. Essa é a nossa linha de produtos. Mas hoje a gente tem um laboratório próprio aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um prédio de 3 andares, onde a gente faz pesquisa e P&D para outras empresas. E aí é que a gente acabou ficando mais intimamente ligado ao assunto de registro. Aí deixou de sair como empreendedor e passou a ser produto, né? Então, hoje a gente tem aqui uma vertical na empresa que faz P&D com foco em IA para empresas de diferentes soluções, tá? Desde mercado de calçados, até mercado têxtil de roupa, de chapéu, de óculos inteligente, passando por saúde, por N outras áreas. E aí nisso sim a gente dá todo o suporte para poder fazer a documentação, né? Não o suporte jurídico, mas a documentação para poder ser registrado. E a gente teve uma experiência recente agora com equipamento que teve que ter registro em Anvisa, em Metro e também na Anatel, porque o equipamento tinha Bluetooth. Então, só porque ele tinha um simples Bluetooth, a gente tem que fazer todo um registro como se fosse um celular, um smartphone, um tablet. E os testes, não sei se vocês já tiveram experiência de passar por isso, os testes são muito malucos, né? A galera inventa uma parada que é para funcionar em Marte, assim. E, tipo, os caras dão um choque de 10.000 volts na fonte carregadora. Aí tu fala assim, pô, mas quem tem 10.000 volts? Qual é a casa que tem acesso a 10.000 volts para a gente começar? Tipo, um produto residencial, sabe? O cara vai carregar uma tomada de 110 volts. Tipo, o cara tem uma subestação da operadora de energia em casa, tipo, mas os caras fazem umas paradas que são loucas, assim, e a gente tem que fazer toda uma documentação para comprovar todos esses testes e tudo mais. Então, foi um volume aí de registro muito maior do que a gente estava preparado no primeiro momento, mas a gente aprendeu. Só para vocês terem uma noção de tamanho aí, a documentação para esse produto, que é uma balança de bioimpedância, chegou a 1.400 páginas, tá, de documento para a gente poder fazer o registro nessas 3 agências. Então, assim, é uma coisa fora de louco, tirando o prazo, que é de 1 ano a 2 anos de registro. Os custos são altíssimos dos laboratórios que você é obrigado a pagar. Por mais que você tenha um laboratório e você possa executar essas análises, você é obrigado a contratar um laboratório independente, porque a agência te obriga a escolher entre 2 ou 3 laboratórios. E para vocês terem uma ideia, é algo em torno de 100 a 150 mil cada teste. Tá? E às vezes eles simplesmente reprovam você sem falar o motivo direito e você tem que pagar de novo outro teste. E às vezes você paga o mesmo produto, você não mudou nada. E o equipamento passa no teste, sabe? Então, são coisas que a gente deve aprender aqui, como funciona o método Brasil. E estou aberto aí para tirar dúvida do que vocês quiserem em relação tanto à criação de produto quanto a registro e a P&D aí. Pô, Luiz, muito legal aí a experiência, compartilhar as suas agruras, suas dores aí. Mas eu queria duas coisinhas antes de abrir para o resto do público. Assim, primeiro, que você falasse um pouquinho sobre essa equipe de P&D que você tem e assim as competências diversas que ela possui, né? E também nos softwares que vocês desenvolveram, como é que é o uso e quem são os clientes desses Perfeito. softwares? Se vocês desenvolvem Perfeito. para clínicas médicas, então, só um pouquinho para a gente Talvez dar início. seja mais fácil aqui, só para vocês visualizarem, não ficar uma coisa muito no meio, como a Cláudia apresentou. A gente faz aqui uma apresentaçãozinha rápida, só para vocês visualizarem aqui. Estão vendo a apresentação? Tá Certo? entrando. Então, Tá, tá entrando. compartilha. A gente começou com esse produto, que é a parte de avaliação corporal, tá? E aí desse produto, a gente tem 18 artigos publicados. O último publicado foi na Nature. Talvez vocês conheçam a revista, é um grande grupo da área da saúde. Nesse paper aqui foram avaliados 1.273 pessoas brasileiros com 5 equipamentos de bioimpedância, ultrassom, dobra cutânea, vários equipamentos de composição corporal comparado ao padrão ouro, que é a densitometria óssea, que é o DEXA, que é um equipamento aí de 500 mil a 1 milhão de reais, ou seja, ele não é acessível à população. Aqui a gente está vendo a margem de erro, e o Shepard apresentou uma margem de erro de apenas 1 ponto.
24%, comparado aos outros, tem margens de erro bem mais altas. Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro produto e parte do registro vem também com toda a linha científica que a gente tem que apresentar, principalmente quando a gente for falar de hardware, tá? Por exemplo, sei lá, um registro de uma balança de bioimpedância, que a gente já fez P&D aqui, a gente tem que mostrar toda a ciência de validação para a Anvisa e para o Inmetro relacionados a isso, tá? Bem, como é que funciona o método de forma bem resumida? A gente tem diversas redes neurais, todas criadas aqui, todas em casa, a gente não usa nenhuma operadora de IA, desde de identificar se essa pessoa é um ser humano, porque as pessoas usam fotos de cachorro e gato no nosso sistema para testar. Então a gente tem que identificar de fato se é um ser humano antes de começar. Depois a gente tira fundo, identifica pontos anatômicos, fatia todo esse corpo, até a gente conseguir criar um modelo 3D para poder predizer perímetros e percentual de gordura. Então, para vocês terem uma ideia aqui, é algo próximo aí a quase 80 redes neurais que rodam cada um para um detalhe. Então, assim, para cada perímetro, ou seja, para medida de braço, ou antebraço, ou coxa, eu tenho diversas redes neurais. Eu tenho uma rede neural que é para mulheres de determinada idade, determinada composição corporal, para homens determinada. Então, quando você faz uma matriz para cada perímetro, são 6 perímetros, a gente tem uma rede de redes neurais gigantesca para conseguir predizer isso. Como é que consegue fazer essa avaliação? É apenas foto de frente e foto de lado direito, tá? E como é que funciona isso? O nosso cliente, ele é ou profissional de saúde, ou uma empresa, ou o governo, tá? Então, pensando na linha de profissional de saúde, ela se cadastra no sistema, ela é o nosso usuário, ela funciona por meio de SaaS, ela assina um pacote, e ela cadastra o paciente, envia o link para o paciente faz essa avaliação no nosso app com orientação da nossa IA. Quando ele acerta a pose, a foto é capturada automaticamente e depois ele recebe o resultado de composição corporal, tá? Esse é um exemplo de laudo que o profissional consegue personalizar. Então, a gente faz toda a parte de composição corporal, de perímetros, e todo lado ele é voltado para avaliação cardiovascular, tá? Então, risco elevado ou baixo sempre para um- uma avaliação de predição aí de uma doença cardiovascular nos próximos 5 a 10 anos. Tá? E aí, depois disso, a gente sai dessa área de composição corporal e começa a desenvolver outros produtos para a área da saúde. Esse aqui foi o segundo produto que a gente desenvolveu, que é o prontuário completo por IA. Então, por meio de voz gravada da consulta, seja tanto em hospital quanto em consultório. Não sei se vocês sabem, mas existe uma dificuldade muito grande da área de saúde preencher o prontuário, que demanda tempo e tem todo um rigor a ser preenchido. Então, ou os prontuários são pessimamente preenchidos e você acaba perdendo o histórico do paciente, ou você gera um tempo de consulta muito maior do que ele deveria de fato acontecer. Então, a gente consegue transformar todo esse bate-papo que ocorreu na consulta, todo o exame físico, todos os exames que ocorreram durante a consulta em um prontuário em menos de 1 minuto, processando pela nossa IA, seguindo o padrão que tem que seguir da instituição ou do consultório que essa pessoa configurou, tá? E aí hoje essa aqui é uma carinha do nosso sistema para o profissional de saúde. Então daí a gente já foi para planejamento alimentar, a gente já foi para geração de imagem. A gente hoje tem diversos modelos criados dentro do nosso. E o que a gente está trabalhando agora aqui no laboratório é a triagem por rastreamento facial. Então, o que a gente pretende é que quando você chegar num pronto-socorro, num hospital de emergência, ali no totem que você está cadastrando suas informações, a gente já consiga fazer a triagem por uma câmera e ali a gente já tem a frequência cardíaca, a pressão arterial e provavelmente o risco de você estar com algum sintoma agudo ou até mesmo algum risco de doença metabólica. Então, dali a gente já conseguiria te classificar para uma seção de risco dentro de um hospital que não precisasse de mais um ser humano, porque a gente sabe que a gente fica na fila da triagem, né? A triagem era para ser automatizada, mas às vezes a gente fica 10, 15, 20, 30 minutos esperando para saber qual é o nosso risco. Dependendo da situação, esse tempo pode ser catastrófico. Então, ali, se a gente já consegue entender que a pessoa está passando por um sintoma, por exemplo, de um infarto, ou está com uma frequência cardíaca extremamente alta, ou ela está com uma capacidade visual muito baixa porque ela está apertando o olho dela, e diversos sintomas que a gente consegue somente pela face,
a gente já conseguir encaminhar melhor essa pessoa para uma emergência. E somado a isso, o aplicativo ele passa a ser uma possibilidade de triagem populacional. Então, a gente consegue entender risco de doenças na população de forma muito mais barata, já que todo mundo tem um celular na mão. Então, isso seria muito mais fácil a gente tornar acessível a saúde. E aí, para isso, foi o que eu comentei aqui com você, Horácio, que a gente tem um laboratório. Tá? Então, o laboratório fica aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Para quem for do Rio de Janeiro e quiser conhecer, está aberto a visita. A gente tem alguns brinquedos legais aqui para vocês passarem e a gente avalia a população gratuitamente para coleta de dados. Então, a gente faz uma troca. Tá? Você vem aqui, você tem todos os seus exames feitos gratuitamente, passa por uma consulta, faz toda a avaliação por um scanner 3D, por exemplo, que é o único da América Latina, que veio da Alemanha, faz a densitometria óssea, faz coleta de sangue, faz medida de bioimpedâncias, faz fotos, você ganha isso gratuito e a gente coleta esses dados anonimamente para poder melhorar os nossos modelos de IA. Então, isso ainda também serve como um serviço social aí que a nossa proposta, a gente está aumentando a capacidade a cada mês. A nossa proposta é que a gente consiga avaliar 1.000 pessoas por mês gratuitamente todos os meses, tá? Bem, é isso. Espero que eu tenha rapidamente aí mostrado para vocês o que que é o produto, o que que é a empresa, o que que a gente vem fazendo, tá? E para quem a gente atende hoje, que o foco é profissional de saúde, empresa e governo. Parabéns, Luiz, muito legal mesmo, acho super bacana, né? Inovação na veia aí, né? E acho que também acho super interessante na tua apresentação exatamente esse compartilhamento, né, das dificuldades, o quanto que a gente tem que avançar em termos de regulação para inovação, né? A institucionalidade sempre é algo que interfere muito, né, as regras do jogo, na capacidade, na possibilidade de a gente ter um país mais inovador, de fato, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente está aqui com o público já reduzido, mas pergunto se tem alguém da plateia aí do pessoal que quer fazer alguma pergunta para o Luiz, para a Cláudia. Eu tenho uma pergunta para a Cláudia, se ninguém tiver, mas alguém gostaria de conversar com o Luiz, com a Cláudia? E tem pergunta para a Cláudia também. Eu Então, quero por uma... favor, Luiz, fica à vontade. Fica à vontade. Cláudia, eu não sei se eu puxo a sardinha muito para o meu lado, mas não sei se é válido também a gente trazer essa discussão, se de fato o software, pensando, e pelo menos em Brasil, eu não tenho condição de pontuar para o mundo, mas pelo menos em Brasil, há de fato uma necessidade de registro, ou é apenas um desencargo de consciência, visto que poucas modificações já gerariam uma nova propriedade intelectual? Na verdade, o software, ele é um direito autoral, e os direitos autorais você não é obrigado a registrar. Então, o direito autoral, a propriedade nasce com a obra, né? O software, ele tem algumas questões. Então, se você vai pedir um investimento, entrar em algum programa desses de financiamento, aí sim você vai ter que apresentar o título do software. Agora, quando você estava falando, né, que você fez alguma modificação, já teve que fazer um novo registro. Existem outras formas de você proteger. Então, se você ainda não está seguro que aquilo é o seu produto final, é, se alguém copia o seu software, o que você tem que comprovar se você não tiver um certificado de registro do seu software, que aquilo é seu. Então tem que estar tudo muito bem documentado. Então, você trocou e-mails com outras pessoas. E aí, uma das coisas que algumas empresas fazem em termos de direito autoral, não necessariamente só software, é fazer uma ata em cartório. Então, você leva em cartório as informações e você não sabe ainda se aquele é o seu produto final. Então, você faz, né, um registro em cartório, faz uma ata, você tem um documento provando que você criou aquilo naquela data e o que é aquilo. E aí, quando você realmente, eu recomendo, quando você realmente tem um produto bom, que você vai comercializar, que você vai, isso, né? Porque o software ele vale 50 anos, o registro dele. Então, se é um produto que realmente vai ser o seu produto ali de mercado, que é aquele produto que vai ter um valor econômico muito grande, você registrar. Mas se você ainda está desenvolvendo, né? Não porque o software você, na verdade, registra o código-fonte, como você falou, né? Acho que você comentou alguma coisa de, não registra a ideia, não sei o quê, porque a funcionalidade dele você não registra. Então, eu tenho Exatamente. o WhatsApp que funciona igual ao Telegram, é um sistema de Exatamente. troca de mensagens, que vão ter código de fonte.
código-fonte diferente, mas a funcionalidade dele é a mesma, que é a troca de mensagem. Então, assim, realmente a estratégia de proteção que você tem que pensar no sentido de que estou pronto para fazer a proteção. Porque é isso, direito autoral, você não é obrigado a registrar, mas é recomendável em alguns casos. É obrigado em alguns casos, como eu te falei, se você for, né, participar de algum programa de financiamento, etc. A gente acabou, Mas exatamente. A gente acabou tendo que te registrar, porque uma das investidoras aqui da empresa é a Google, e eles hum, têm essa sina de registro de é, código, mas, de fato, você vê que é algo protocolar, né? Já que não traz segurança nenhuma, vamos dizer assim, a- ao produto, de certa forma, né? que é o código-fonte. Aí, se você criou algo agora, que daqui um ano, daqui 6 meses, com essas pesquisas que vocês estão fazendo, você vai mudar metade do código-fonte, você vai fazendo derivado, né? Um software derivado do outro. Exatamente. Então, Acho que tem uma pergunta do Rodrigo. Opa, deixa eu ver aqui no chat. Acho que ele levantou. ele levantou a mão. Rodrigo, então, Rodrigo, por favor. Boa noite a todos. Eu vou falar no escuro Mas, porque eu estou dentro do carro. tranquilo. Eu queria primeiro dizer que foi muito legal as palestras, as aulas de vocês aí e que fiquei muito contente de ouvi-las. A minha pergunta vai para o Luiz. Luiz, a gente tem aqui na Universidade Federal de Porto Alegre, né, não na URGS, na de Ciências da Saúde, um projeto com parceria com indústria também, com indústria de equipamentos. E eu tenho trabalhado aí nos últimos anos também nessa ideia de desenvolver inteligência artificial para, principalmente, análise de imagem, visão computacional. E a gente está desenvolvendo um software para essa empresa. A minha pergunta vai no seguinte sentido: nas parcerias que vocês estabelecem aí no laboratório, vocês utilizam a lei da informática e a lei do bem para captar recursos? Como é que se dá essa relação com o setor privado aí? Essa é meu grande questionamento. A gente usa, a gente consegue gerar não vou falar que é um abatimento, né, mas é, digamos, uma restituição póstuma do imposto de 34, até 34%, tá? Mas tem que ser lucro real. Então, muitas empresas, dependendo do que você faz, ou elas são simples nacional, se elas estiverem iniciando, ou elas são lucro presumido. E aí não funciona, tá? Então, a primeiro P&D, quem trouxe esse lance da lei do bem para a gente, foi uma empresa que eles tinham pesquisado, a gente não conhecia, e a gente fez todo o documento e tudo mais lá. Quando eles foram entrar, eles viram que era só lucro real. Aí eu falei, pô, vocês que trouxeram a demanda para a gente não pesquisaram o básico, sabe? Mas eles pediram muito documento que eles tinham que comprovar e tudo mais, e depois eles viram que não funcionava porque era lucro real. Mas agora a gente já teve outras empresas de lucro real que, que foi bem positivo, inclusive para a gente, tá, Rodrigo? Porque eles já começam a fazer cálculos e eles já conseguem reduzir muito o custo de P&D, né? Com a lei do bem e a lei da informática. Então ficou até mais atrativo para a gente. E a gente tem agora, tem uma lei, eu não vou lembrar o nome agora exato, mas eu posso te mandar depois, que também existe nos Estados Unidos, exatamente no mesmo propósito de P&D. E empresas brasileiras podem fornecer documentos e podem ser alvo de investimento para isso. Então a gente também está trabalhando nesse nível agora de forma internacional. A gente está com uma parceria com a NIH e com algumas empresas americanas. Então, isso facilita muito, porque a gente joga a favor do câmbio, né? Tipo, para eles fica muito barato. Tipo, vocês terem uma ideia, Uhum. hoje um P&D padrão Estados Unidos, quando eles vão abrir uma linha de um produto novo, é algo entre 30 e 80 milhões de dólares para se chegar numa vertente de uma ideia, tá? Eles aceitam esse tipo de investimento. Aqui a gente leva algo em torno de 3 a 5 milhões de dólares. Sim, então chega a ser 10 vezes mais barato e dá para ser mais barato ainda quando a gente fala de empresas brasileiras que têm um nível de necessidade muito menor do que uma empresa americana, em termos de P&D. Então fica muito positivo, tá? Essas leis de incentivo para a gente. Uhum. Não, legal.
Por último, assim, eu queria que tu comentasse alguma coisa em relação ao Finep, né? O Finep está com várias linhas agora abertas de financiamento, inclusive para inteligência artificial e para soluções digitais. No caso, por exemplo, da empresa de vocês aí, né? Não sei se vocês são uma startup, se já são micro, média empresa, como é que vocês estão se posicionando, né? E como é que vocês estão lidando com essa questão do Finep? Perfeito. A gente ainda é classificado como uma startup. É, e a gente tem um probleminha com a Finep, tá, Rodrigo? A gente tem editais de algumas linhas, órgão de fomento, tanto aqui do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, então FAPERJ, FAPESP. A gente tem Ministério da Saúde via é, a parte do SUS digital, tá? A gente tem alguns editais, mas com FAPER, com FINEP é complicado, Rodrigo, porque a maioria dos editais da FINEP é para dar dinheiro para quem tem dinheiro, tá? A gente entendeu isso. Então, eles abrem linhas, por exemplo, que são um sonho de todo mundo, entre 5 e 15 milhões. Aí você vai ver que se você não tiver uma empresa, no mínimo, com faturamento de 30 milhões, você não consegue pleitear isso. Aí depois você vai ler mais nas letras mais refinadas, você vai ver que boa parte disso não é fundo perdido, é empréstimo. Então, quando eles fazem, mesmo que seja um empréstimo subsidiado, você cai na linha de você ter que ter garantias, né? Então, quando você cai, por exemplo, em BNDES, você tem que ter garantias de pelo menos 2 a 3 vezes o valor pleiteado. Então, em garantias, né? E não em possibilidade de Uhum. faturamento, em garantias, seja propriedades dentro da tua empresa. Então, a gente sempre sofreu com isso, tá? E aí, agora, aí a gente aprendeu que sozinho, por mais que a gente tenha toda a competência do mundo de fazer, a gente aprendeu que a gente precisa chamar peixe grande. Aí, quando chama peixe grande, a coisa anda melhor, entendeu? Então, assim, a gente olha para uma linha, uma linha de inovação, sei lá, em transformação digital. Aí eu, sei lá, pego o telefone, ligo pro dono da Smart Fit, entendeu? E falo, e aí, vamos juntos? Vamos junto. Então tá bom. Aí você bota Uhum. uma empresa de faturamento de bilhão, aí a coisa anda, entendeu? Então a gente teve aqui uma linha também para automotivo, que era uma linha que a gente queria fazer. Então, beleza, a gente liga para o dono da GWM, a gente liga para a empresa Humanetics, que é a que faz toda a tecnologia de painel de carro na Alemanha. E aí vamos propor uma. Aí, beleza, aí ganha, entendeu? Mas assim, eles não fazem nada, eles não precisam fazer nada, eles só dão um nome. Aí a coisa anda, entendeu? Tipo, eles precisam de garantias para poder botar esse tipo de investimento maior. E a gente teve que aprender a jogar o jogo. Então, e muito nisso a gente acaba, às vezes, tendo que abrir propriedade intelectual e autoral para essas empresas. Não poderia ser tudo nosso, para poder ter troca de recursos. Então, hoje a gente está Uhum. meio assim com a FINEP, tá? A gente está com a propósito, tem uma linha agora, para quem quiser saber, 2.0, né? A segunda rodada que eles estão lançando. São editais aí que vão de 3 a 15 milhões. A gente está pensando, tá, Rodrigo, se vale a pena. A gente tem um prazo ali até final de agosto, numa linha, até final de setembro, na outra linha. Se vale a pena, tá? Se vale a pena hoje, na atual situação, porque a gente Uhum. percebeu o jogo deles, tá? Então, só isso. Mas ele está Tá aqui aberto legal, para não. uma parceria legal. Acho que a gente tem que juntar forças para Uhum. fazer isso. Se vocês É, conseguirem. eu ia comentar contigo que primeiro, eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui na Universidade Federal, 4 anos. Então, fiz alguns projetos com o FINEP, para o FINEP, né? Mas mais relacionados a projetos de infraestrutura para a universidade. Atualmente, eu tenho trabalhado a tentativa de fazer parcerias com empresas mesmo, com empresas Isso. de tecnologia e que tem um capital, que nem tu falou, acima de 30 milhões, para poder exatamente entrar como parceiros, né? Mas eu perguntei em relação à startup de vocês, porque hoje a gente percebe que a academia, a universidade, né, e principalmente as startups de IA, elas têm uma oportunidade muito grande desde que façam esse consórcio, né, em que todo mundo Aí, possa ganhar de alguma forma. Então, isso. bem legal conhecer o trabalho de vocês aí. Eu acho que tem algumas coisas que dá para conectar logo ali na frente. Eu vou te Aí. procurar. Querendo fazer parceria, a gente está aí, porque a gente viu que só assim, tá? Só fazendo parceria com muita É. gente. A gente era meio.
sozinho, sabe? A gente gostava meio lobo solitário, assim, de ir sozinho, trabalhar era muito mais rápido, muito mais dinâmico, a gente entregava muito mais, porque você conversa com grande empresa, é uma burocracia enorme, aí tu tem que entrar com a agência de inovação deles, interna, e tudo fica mais complexo. Mas a gente percebeu que alguns jogos dá para a gente jogar sozinho, outros jogos a gente precisa de liga, né? Então a gente Boa. apenas aceitou. Tá? Mas valeu aí, obrigado pela esclarecimento aí, pela conversa. Um abraço. Graças. Legal. Além da questão apontada aí pelo Luiz, né, é, bom, essa visão de que a Finep empresta dinheiro para quem já tem dinheiro, para nós aqui que somos do Nordeste, a gente também tem uma visão de que a lógica da Finep é muito sudestina, né? Até porque é muito baseado na NIB, e a NIB é muito baseado na Fiesp, então a gente tem realmente uma agência que opera a maior parte dos recursos da FNDCT com uma lógica, assim, ao meu ver, bastante excludente também. E eu concordo. Mas, e aí, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta, não sei se está dentro do escopo, mas uma questão assim que me intriga quando a gente pensa em inovação em esporte, né? Eu penso na questão das vantagens tecnológicas que às vezes acontecem, por exemplo, como a gente teve o caso dos maiôs, que depois foram até excluídos, banidos, porque davam vantagens assim muito grandes para nadadores, né, que usavam esses maiôs. Você já pesquisou, já viu alguma coisa? Também não sei se o Luiz que trate assim de regulação em relação a esses dopings tecnológicos? Não, não pesquisei nada sobre, vou até dar uma olhada. Mas realmente, eu até comentei, né? Acaba se tornando um pouco anticompetitivo, porque você tem um produto que você não está igual aos demais. Então, você vai ter. É diferente de uma empresa, né? Então, a empresa, se ela desenvolve uma tecnologia e ela coloca o produto dela no mercado, ou aquela tecnologia vai, ajudar muito na competitividade da empresa, é uma coisa. Então, ela está ali competindo com a outra empresa, ela vai vender mais, ela vai produzir mais, ou ela muda, alguma rota, do processo dela, que também vai dar uma vantagem competitiva. Mas no esporte, eu não sei se existe em alguma dos normativos, vou dar uma olhada, aí eu até te mando depois. Uhum. Não sei se vai ficar algum grupo aberto aqui, se ficar, eu mando aqui também. Mas desconheço, mas provavelmente tem alguma regra. Mas assim, se a gente for pensar um pouco pela lógica, acaba se tornando um anticompetitivo, né? Você tem uma vantagem, senão os times, cada um vai desenvolver uma tecnologia que vai melhorar a performance do seu atleta. Então, isso vai gerar vantagem competitiva aqui e ali. E realmente, obviamente que deve ter deve ter um limite, né, do que você pode É, usar de tecnologia para melhorar a performance do seu atleta, mas eu acho que quando passou esse limite, se gera algo que se torna anticompetitivo, eles de fato devem fazer algo para bloquear. É uma bacana. área, Pessoal, acho que diga, Luiz, para por favor. complementar, aí, é uma área bem cinza ainda para a WADA, tá? Em termos de doping tecnológico. Eles Uhum. trazem alguns pontos no documento deles oficial sobre, de fato, o que traz uma vantagem competitiva desleal, mas ainda não é bem descrito como é o doping biológico, onde você tem todas as substâncias e é, todos os seus metabólitos, então eles fazem toda a cascata do que pode e do que não pode. Na tecnologia ainda não tem, até porque é muito difícil você dizer de fato o que gera de fato um efeito ali de vantagem competitiva. Então é uma decisão meio monocrática, tá? Tipo, isso não, isso sim, isso não, isso sim. A gente está vendo hoje são os tênis de corrida. Será que eles são uma vantagem competitiva desleal? Talvez esteja ainda no mesmo caminho dos maiôs da natação. É um tênis de placa hoje que é feito para Uhum. durar apenas 45 quilômetros, 50 quilômetros, ou seja, ele é feito para corrida e ele custa no pé do atleta mais de 1 milhão para ser desenvolvido. O que de fato é doping tecnológico ou não? Eu estava agora em Arkansas, nos Estados Unidos, exatamente numa conferência, fui falar sobre a tecnologia e era uma conferência apenas de tecnologia de IA e modelagem 3D e 4D. E Uhum. existem diversas empresas hoje que estão trabalhando com modelos 3D e 4D para esporte, para você configurar, por exemplo, imprimir uma bike para o atleta.
uma bike exatamente toda feita isso. Como é que eles fazem isso? Eles te botam dentro de um galpão, de um scanner 4D, então são trocentas câmeras, mais ou menos como se fosse o VAR, vamos colocar assim, e você consegue fazer ali análises de 60 FPS, ou seja, 60 frames por segundo, durante 20 segundos. Então você entende que durante 20 segundos você faz 1.200 análises de todas as medidas corporais desse atleta, todas, em movimento. Então você consegue exatamente desenvolver uma bike específica para ele e isso reduzir fadiga apenas pelo posicionamento e o formato da bike, assim como roupa e N outros aparatos. Então, eu acho que é o novo doping, tá? A gente vai sair do doping biológico, e o doping biológico é muito fácil pegar, gera rastro, e o doping Sim. tecnológico é algo ainda que não será fácil de ser julgado. E aí tem um ponto bem legal que Vai é de entrar muito enforcement, né? Quem está sendo prejudicado levantar a mão, falar, olha, o que que ele está usando? exatamente. E eu acho que o tribunal vai ser na propriedade intelectual. Porque de alguma forma os caras vão ter que registrar isso, porque eles não vão poder desenvolver Exatamente. tecnologia sem deixar o registro disso. Então eu acho Hum, que vai ter que ir para o tribunal real cara, o que ele está colocando de propriedade intelectual gera uma vantagem tecnológica tão absurda assim, ou não, ou isso é acessível ou não, quanto tempo essa propriedade intelectual vai ter que ser apresentada antes de uma Olimpíada para os outros poderem também usar, enfim. Vai ser um discurso aí de propriedade intelectual bem legal e a gente ainda não vê nessa Olimpíada. Talvez na próxima, quem sabe isso É. venha mais a jogo. Pensando, Essas regras. Diga, desculpa, diga, diga, Cláudio, por favor. eu ia falar, pensando, né, você falando, né, vai ser apresentada quanto tempo antes? A gente pode até pensar numa espécie de Anvisa, né, para avaliar antes e ver se não vai ser um doping tecnológico e aí sim aprovar o uso. Ali a discussão era louca, assim, as mesmas empresas que desenvolvem roupas para atletas, elas desenvolvem roupa, por exemplo, para a NASA, SpaceX e para a guerra da Palestina e de Israel, sabe? Sim. Então, é nesse nível que a gente está falando de desenvolvimento de roupa a mais. A gente está falando mais de uma camisa bonitinha ou não, a gente está falando de roupas que ajudam a contração muscular, que as fibras são pensadas para você proteger e impulsionar esse atleta. Então, tá num nível que eu acho que a gente verá nessa Olimpíada, tá? As coisas mais iniciais, mas eu acho que para a próxima Olimpíada vai ser um show de tecnologia que a gente verá no corpo do atleta. Uhum. Legal. Estamos chegando aqui a 1 hora e meia, né? Passamos um pouquinho do tempo, né, dos nossos Hope Hours, mas eu acho que foi um privilégio para quem pôde participar. Para mim, né, fiquei super feliz de ter convidado para ser moderador dessa mesa. Aprendi aqui um bocado. Acho que essas ligações que a gente percebe cada vez mais do esporte com inovação, com proteção intelectual, devem ser bastante exploradas, né? A gente sabe hoje o quanto que representa até economicamente essa área de esporte. Então, eu acho que são assim campos de pesquisa extremamente promissores e parabéns aí para a Cláudia, parabéns aí para o Luiz e muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente, trocando conhecimento e batendo esse papo. Vai ficar gravado, espero que muito mais gente possa ter a oportunidade de aproveitar esses momentos que a gente desfrutou aqui juntos. Não sei se vocês E- querem colocar alguma coisa. Não, só falar, a gente vai depois disponibilizar no nosso YouTube do Fortec, tá, gente? Então, depois vai ficar para todo mundo assistir. E agradecer a Débora aí também pela mediação, pela apoio. Eu queria agradecer pelo convite novamente, e acho que realmente foi, né, muito bom a troca, muito boa a troca, é o que o Luiz trouxe também. Luiz, depois se você quiser conversar, inclusive, se estiver precisando de ajuda, eu quase mandei meu cartão para você. Mas enfim, eu acho que muito bacana, né? Eu acho que as informações aqui, essa troca é muito importante. Quero muito, Cláudia, quero muito. É algo que a gente sempre precisa de orientação, principalmente uma empresa que está desenvolvendo produtos de forma constante. Fica sempre a dúvida sobre registrar, se a gente registra submarcas, né, que são os produtos, e não só a marca mãe, vamos dizer assim. Hoje a gente trabalha com nomes que não são talvez patenteáveis, registráveis, mas talvez seria uma proposta de ter nomes que deveriam já cada um ter o seu nome para poder se registrar. Então, são dúvidas que acontecem constantemente aqui. E ter um contato próximo é muito interessante. Vou depois, né?
A gente Externalidade conversa. positiva aí, matchmaking aí gerado. Sim. É do Rodrigo com ele também, né? Rodrigo Plentes com Com o certeza, Rui. com certeza. Boas oportunidades. É isso Muito aí, bom. pessoal. Agradeço muito, foi um Obrigada, prazer pessoal. enorme. Cláudia, Luiz, Igualmente, igualmente. obrigado a todos aí que participaram. Tchau, tchau, Boa Obrigada, noite gente. pessoal. aí. Abraço, Tchau, tchau, tchau. tchau.